Então, naquela época era uma época muito assim, de ditadura, sabe? Você tem que fazer isso e acabou, você não tem escolha. Tipo isso aí. Minha vida nem sempre foi assim. E hoje eu vou estar contando um pouquinho aqui da minha história pra você. Eu morava, né, numa roça, ainda moro numa roça, mas porém agora mais próximo da cidade. Mas onde eu morava era literalmente uma grota, sabe? Não tem quando você fala assim, ó, cheguei no fundo do poço, meu Deus. Então, é lá naquele lugar. Bem no fundo, no fundo. E lá sempre foi um lugar, assim, bem difícil acesso. As pessoas que iam lá e as pessoas que sabiam, às vezes precisavam fazer outro trajeto, né, de uma comunidade para outra. E naquela época tinha uma ponte muito boa. E aí as pessoas passavam de uma comunidade para outra porque tinha a ponte, né? Porque tem um rio que faz divisa. Então, assim, lá sempre foi difícil acesso. A gente sempre teve uma infância assim mais difícil e tal. Não gostava de ir lá por alguns pontos. Eu vou estar listando aqui pra vocês pelos pontos que eu não gostava. Por não ter como comprar nada, porque lá era roça, mas não tinha assim vendas próximas pra gente estar comprando as coisas. Então, eu não gostava nesse sentido, porque a gente não poderia comprar as coisas. Eu amava quando dava dia domingo, que a gente ia pra igreja católica, né? Eu participei da igreja católica também por um tempo. E aí, no final da missa e tal, a gente saía pra ir na vendinha, comprava os chips, comprava aqueles chicletes. Vocês lembram daquele chiclete que a gente colocava e que a tatuagem ficava no corpo? Então, eu amava aquele chiclete. Mas enfim, eu amava no domingo. E também tinha o rapaz que vendia, passava vendendo sorvete. Naquela época, aquele sorvete bem diferente de hoje. E aí eu amava o dia domingo. Mas meio de semana, gente, era só escola, escola, casa, escola, casa, escola, casa, serviço. Então, assim, eu detestava o meio da semana. Outra coisa também que eu não gostava era porque lá não tinha banheiro. Na realidade, não tem banheiro até hoje. Só que, porém, hoje, graças a Deus, onde que minha mãe tá morando agora, né, que ela mudou recentemente, lá tem um vaso. Só que, porém, gente, na minha infância inteira, até acredito do ano, até esse ano quase, né? Não tem banheiro, lá não tem saneamento básico. E assim, meu pai ajeitou lá, eu acho que eles abriram um buraco, né, pra poder fazer tipo uma fossa, colocou um cano velho lá e tá lá. A gente, quando vai lá, a gente usa o vaso, mas porém não tem chuveiro e não tem assim, igual um banheiro normal, sabe? A gente, quando vai tomar banho, a gente toma banho na bica, né? Se é que vocês entendem o que é bica. Se vocês não entenderem, eu vou colocar uma foto aqui em algum lugar pra vocês entenderem o que é uma bica. Outra coisa que eu não gostava de lá também era quando chovia demais, porque a chuva lameava, fazia uma lama terrível. Lá é um barro vermelho. Gente, pensa num barro que cola, é aquele barro. Então, é uma das coisas assim que eu detestava também quando chovia demais, porque a gente não tinha como sair nem entrar. E imagina pra você ir no mato pra você fazer o número 1 e o número 2. Imagina aí. Em tempo de alguém ver o C lá, entendeu? Porque naquela época não tinha tanto mato, né? Sempre tinha um nas espreitas, né? Ai, ai, só misericórdia. Gente, mas é verdade. A gente tinha que tomar cuidado quando ia no mato. Outra coisa também que eu não gostava muito era de que eu tinha que lavar vasilha no corpo. Gente, eu detestava lavar vasilha no corpo. Pensando, tipo assim, eu não tive muita infância, assim, de eu falar assim, eu tava brincando, brinquei bastante, diverti bastante. Por quê? Porque eu tinha que dividir entre a escola e as tarefas da casa, né? Porque minha mãe trabalhava na roça e tal, tinha aquela rotina bem puxada, chegava muito tarde, já chegava cansada, então o mínimo que eu tinha que fazer era limpar a casa, né? Às vezes fazer um arroz pré-cozido que eu já deixava pronto, temperar um feijão, lavar a louça pra ela, né? Porque pelo menos isso, né? Porque a carne eu não fazia. Por quê? Porque meu pai era enjoado, então teve uma vez, inclusive, eu vou contar uma história pra vocês, mas vocês não contam pra ninguém, tá? Inclusive, teve uma vez que ele pegou um franguinho, aí o franguinho tava tentando demais, né? Entrando lá, pulando e sacudindo a cebolinha e tal. Aí matou esse franguinho. Aí pensa que não, gente. Eu fui fazer esse frango. Só que eu fui fazer, mas eu não sabia. E eu acabei deixando um sobrecu do frango. Não tem aquela negocinha? Eles falam sobrecu, mas esqueci o sambiqueira? Não sei. Gente, pensa que eu deixei. O Aí quê? Não na hora que eu. acredito. Na hora que eu cheguei, eu tava. Nessa época eu já tava estudando à noite, né? Eu acho que eu tinha 14 anos. Eu acabei deixando o tal do negócio lá, entendeu? Aí meu pai pegou justamente o pedaço que tava lá e aí ele retou, ele pirou comigo. Então, eu não fazia muita carne, não. Eu fui aprender depois, bem depois. Mas assim, eu já sabia as coisas básicas, né? Os temperos básicos que eu usava, mas eu não era de fazer carne assim pra eles, né? Porque meu pai era bem puxado. Parecia assim, quanto mais que a pessoa tá fugindo da coisa que acontece, então, desse jeito. Tomou água.
Eu não gostava de lavar vasilha no córrego e eu tinha que lavar vasilha no córrego porque eu não tinha água encanada, né, gente? Então valorize suas águas encanadas aí, porque, gente, quem já lavou vasilha no córrego sabe aqui, né, que não é brincadeira não, tá? Imagina que eu já perdi várias vasilhas naquele córrego. Aquele córrego tem história comigo. Gente, é sério, ó, tem meu primo aqui que não deixa eu mentir. O córrego, quando enchia, nossa, ele ficava enorme. E ele ficava lindo, maravilhoso. A gente tomava banho e tudo. Só que, porém, o córrego carregava as coisas. Apesar de a gente colocar nos cantinhos, né? Porque lá tinha muita pedra e tal, às vezes areia. A gente colocava bem no cantinho, mas acabava que ia embora, sabe? Talher, copo. Tinha hora que eu ia lá embaixo no banco pra poder ver se tinha algum copo perdido. Tinha hora que eu encontrava ainda, tá? Roupa. Olha, acho que o tanto de roupa que deve ter retalhado tudo aqui na barragem, né? Que eles falam, né? Porque o rio corria pra barragem, né? Deve ter retalhado tudo aí, entendeu? Inclusive deve ser que a gente até bebeu água das minhas roupas, sei lá. Mas enfim, eu não gostava de lavar vasilha no copo. Outra coisa também que eu não gostava, gente, era de moer milho para os porcos. Gente, eu detestava de moer milhos para os porcos. Por que eu tinha essa responsabilidade? Porque às vezes meu pai tá trabalhando e aí ele colocava eu para moer os milhos. Eu tinha que panhar café, né? Porque nessa época eu já tava mais velha. Eu tinha que panhar café para me poder, né? Ter um troquinho, né? Na época do café, o café tava de 7, 9 reais, se eu não me engano. Então, na época, eu ponhando 4 sacos, deitando na lona, já era algo incrível pra mim, sabe? Porque aí, no final de semana, eu tinha um troquinho, tava de boa. Tinha que apanhar o café e às vezes eu tinha que voltar mais cedo, antes de ir pra escola, pra poder moer o milho, pra poder dar pros porcos. E pensa uma pessoa que detestava fazer isso, tá? Mas assim, eu fiz, sabe? Dava comida dos porcos, colocava água e tá tudo certo, mas eu não gostava. Teve dificuldades? As minhas dificuldades foram todas essas daí que eu falei pra vocês, tá? Todas essas aí foram um pouco difíceis, né? De serem realizadas, mas enfim, graças a Deus, eu venci, tô vencendo até hoje, glória a Deus, porque Deus é bom, gente, Deus é maravilhoso, gente, quando eu olho pra trás que eu falo assim, meu Deus do céu, eu lavo vasilha no corpo, hoje eu lavo na pia, entendeu? Eu lavava roupa na mão, outra coisa que eu detestava, eu lavava roupa na mão, gente, sério, tinha hora que escapelava isso aqui todinho, quem lava roupa na mão vai entender. E agora eu tenho um tanquinho, ainda não tenho uma máquina, mas em nome de Jesus eu creio que um dia Deus vai me dar uma máquina, né? Pra trabalhar assim pra mim, sabe? Mas enfim, gente, olha, eu dou graças a Deus. Antigamente eu morava naquele lugar. Hoje eu já tenho uma casa, graças a Deus, glória a Deus por isso. Tenho uma casa pra morar. Deus abençoou. Me casei, já tem praticamente quase 11 anos que eu me casei. Então, assim, é só alegria, só agradecer a Deus, mas dizer que não tive dificuldade, gente, mas graças a Deus. A gente superou as dificuldades e estamos vencendo aí. A vida não é fácil mesmo. Tem gente que já teve infâncias bem piores, né? Por exemplo, a minha mãe, ela me conta que na época, com 6 anos de idade, ela subiu num fogão para poder cozinhar. Agora, vocês imaginam aí uma criança de 6 anos de idade subir no tamburetinho, porque ela não dava altura no fogão, naquela época, fogão a lenha, para poder cozinhar para 8 irmãos. Imagina aí. Então, realmente, ela teve uma história bem assim, bem pior, né? A minha história não foi ruim, mas eu tive dificuldades, mas não foi uma história ruim. A dela foi uma história triste, porque pelas histórias que ela me conta, sabe? Então, naquela época era uma época muito assim, de ditadura, sabe? Você tem que fazer isso e acabou, você não tem escolha. Tipo isso aí. Mas graças a Deus que hoje não é assim mais, né? Então vamos agradecer aí na nossa realidade. A gente sempre quer melhorar, né? A gente sempre quer melhorar, porque a gente vai crescendo, a gente vai criando maturidade, vai entendendo que as coisas não são bem assim. Então, assim, eu tive isso comigo, de eu querer melhorar. Na época que eu terminei a escola, por exemplo, eu fiz um seletivo, né? Na época, um processo seletivo. Na época eu até passei, só não fiz, gente, porque eu não tinha dinheiro na época de fazer administração. Pensa numa pessoa que gosta das áreas exatas, sou eu. Eu sempre gostei desse lado, da administração, desse setor, assim, sabe?
de conta, de matemática, mas na época eu não pude. Por quê? Porque eu não tinha condições, né? Logicamente que isso não é desculpa, né? Vamos colocar assim. Mas depois aí eu casei, aí tive filhos, aí a gente já tem que ter outros planos, né? Vamos colocar assim. Mas eu pretendo, né? Mais pra frente, assim, eu me empenhar na minha área acadêmica, né? Pra me poder estar me desenvolvendo também. Porque a gente... Eu sei assim, meu professor sempre falava que tem uma coisa que o ladrão nunca vai roubar de você, que é o conhecimento. Então, o que mais a gente puder fazer para poder abrir a nossa mente, para poder conhecer, nossa, é excelente, porque hoje a gente tem um pensamento, mas amanhã a gente tem outro, né? Então, eu falo isso por experiência própria. Quem estiver aqui me assistindo também, se for perguntar a você aí, você já mudou de opinião na sua vida? Já, várias vezes. A gente é um ser humano que é flexível, a gente está em constante mudança, né? A gente muda de opinião muito rápido. Eu, por exemplo, todos os dias eu tô mudando de opinião. Não, por incrível que pareça, todos os dias eu não sei, gente. Tem hora que eu falo assim, meu Deus do céu, tem misericórdia, porque a gente é um ser muito flexível, a gente muda muito rápido, entendeu? Então, o mundo também muda muito rápido. Por quê? Porque é formado de pessoas, né? Então, a gente, às vezes, para acompanhar, a gente fica até meio perdido, né? É só gratidão a Deus, né? Pela vida, pelas coisas. Hoje eu tô na minha casa, hoje eu tenho minha casa, tenho minhas coisinhas. Não são coisas chicosas, né? Como algumas pessoas têm, mas é o que eu tenho. E eu dou graças a Deus, porque tem gente que não tem nem o que eu tenho, nem um terço do que eu tenho, né? Hoje eu agradeço a Deus, né? E falo aí pra você que Deus muda a realidade. Basta a gente acreditar, perseverar, né? Correr atrás do que a gente quer. Meu esposo, né? Foi uma peça fundamental também pra mim ter o que eu tenho hoje, né? Porque se não fosse ele também, eu não teria, né? Uma casa, um lar. Então a gente construiu junto. Estamos aí lutando e vamos continuar lutando, né? Eu espero que você continue lutando aí por aquilo que você quer, por aquilo que você almeja. E estamos aí na luta e a gente não pode desistir, não. E uma das coisas que eu aprendi, assim, só pra fechar o vídeo aqui, eu sou prova viva disso, que várias vezes Deus me prometeu e aconteceu. Foi o seguinte, na época, a gente congregava aqui numa congregação aqui da comunidade e tal. E na época, Deus usou um irmão para poder falar comigo que ele me via com a carteira de motorista. E aí, gente, até então eu fiquei assim, sabe? Porque eu não tinha nenhum veículo, entendeu? E aí Deus usou, falou assim, Deus vai te dar uma carteira. Eu tô vendo você com a carteira e é necessário. Ele falou assim, é necessário. Você sabe que quando é necessário é algo de necessidade, sabe? Então, eu falei assim, não, eu recebo, amém. Gente, pasmem. Deus usou outro irmão para poder falar assim com meu esposo. Assim, ó, eu tô vendo o veículo, tô vendo a cor do veículo e é por esses dias que Deus vai agir e vai entregar para vocês. Na época, gente, a gente não tinha um veículo e eu não tinha, tipo assim, perspectiva de tirar minha carteira porque eu não tinha o dinheiro, sabe? E aí, pessoal, vocês não acreditam que aconteceu do meu pai. Ele comprou o veículo, esse veículo que a gente tem aqui na época. O rapaz, ele tava meio assim, não sei o que aconteceu com aquele rapaz, e tava passando por um momento assim difícil, né? Aí ele tinha que ir embora, precisava do dinheiro. Aí, inclusive, que ele bateu com o carro, né? Bateu com o carro, arranhou, saiu quebrando o carro todinho. E aí, na época, ele ofereceu meu pai. Aí, meu pai pegou e comprou o veículo. Só que a gente não sabia de nada. A gente nem sabia da cor do veículo. Só que o irmão já tinha profetizado que o veículo seria branco. Gente, pensa. Vocês não acreditam que deu certo. Comprou esse carro e colocou na minha mão. Entendeu? E praticamente assim, colocou no meu nome. Me deu o veículo para mim andar. E aí, a gente começou a fazer, né, as viagens de ir pra igreja, né, às vezes de passear, que a gente gosta muito de passear na roça, né. Mas assim, Deus é surreal, sabe? Ele sabe da sua necessidade, ele sabe da minha necessidade. E, pra finalizar aqui, eu, graças a Deus,
eu consegui, gente, por incrível que pareça, eu consegui tirar minha carteira e eu não paguei pela minha carteira. Minha carteira também foi ganhada, exceto que no dia que eu reprovei, ó, pra você ver, por isso que você fala, ó, você não pode confiar na força do seu braço, tá? Eu reprovei, aí eu tive que pagar. Mas a carteira em si, quem pagou mesmo foi a minha mãe, ela me deu de presente. Então, assim, eu louvo a Deus pela vida dos meus pais, porque eles me honraram. E eu tento, da melhor forma possível, honrar a vida deles também, né? Agradecendo a Deus por tudo, agradecendo pela vida deles. E agradecendo, gente, agradecer mesmo, gratidão. Apesar de ter tido a infância não tão fácil, mas graças a Deus, gente, venci. E tô vencendo até hoje, pra glória de Deus. Então, eu queria deixar aí registrado aqui o meu testemunho, a minha história, um pouquinho da minha história, né, pra vocês conhecer um pouquinho mais de mim, tá bom? E eu te convido, se você gostou do vídeo, deixa seu like aí pra nos ajudar, compartilha pra mais pessoas e eu te aguardo no próximo vídeo. Tchau!